Eu já quero começar dizendo que eu tô com uma pessoa que eu sou muito fã dele, cara. Muito, muito demais. Esse cara aqui hoje para mim é uma honra muito grande. Ele foi peleja para estar com esse cara, para trazer ele aqui. Tá uma dificuldade muito grande para agendar ele na minha igreja, porque ele tem agenda todo dia. Entendeu? E eu queria que vocês conhecessem aí o evangelista Júnior Oliveira. Fala aí, meu amigo Júnior. Graças, paz, povo de Deus, tudo bem? Para mim é uma honra estar aqui, juntamente com meu amigo Wallace, que criamos um carinho, uma aliança, né? E sempre alguém sempre fala isso, que quando Deus quer abençoar alguém, Ele não nos dá coisa, né, Pastor Pedro? Ele nos apresenta pessoas. E o amigo Wallace foi um presente de Deus para minha vida, não só para minha vida, para minha família. Então, para mim é uma honra. Além do Wallace estar aqui também na presença do meu pastor Pedro Mariano, profeta, homem de Deus. Então, para mim, sem dúvida, é um momento muito feliz. Estou muito feliz mesmo de estar aqui e poder compartilhar um pouco aí de uma palavra para abençoar você e a sua casa. Amém? Obrigado. É isso aí, gente. Olha, eu tô aqui também, como nosso amigo Júnior falou, tô aqui com o pastorzão, pastor Pedro Mariano. Fala aí, meu pastor. Opa, boa tarde, a paz do Senhor para todos que estão participar desse vídeo aqui. Quero dizer para mim que é uma honra estar aqui participando desse momento, conhecendo o Wallace hoje através do meu amigo evangelista Júnior, que também foi um presente de Deus para minha vida, né? Eu me apresentou ele também e me fez um convite, né, para acompanhar ele. Acabou, eu também estou participando aqui para compartilhar alguma experiência, né, da parte de Deus, da nossa caminhada aqui na Terra. Bom, Deus abençoe vocês aí. Eu já quero começar aqui, né, falando que aqui a gente está cheio de presentes de Deus, então, né? Porque, como o senhor disse, o Júnior é um presente de Deus para a sua vida. O Júnior acabou de falar que eu sou um presente de Deus para a família dele. E é muito bom a gente tá aqui. Isso aqui não é uma entrevista, gente, isso aqui é uma trocação de ideia, tá? Eu quero deixar bem claro para quem está assistindo que aqui a gente está entre amigos. A gente não tem o intuito de denigrir a imagem de ninguém, aqui a gente está aqui para passar algo para a vida de vocês mesmo que estão assistindo, contar as nossas experiências, porque às vezes o que a gente conta aqui é o que você também de repente já passou ou está passando. Isso. Então que a nossa vida sirva de experiência, de espelho para quem está nos assistindo. Eu já quero começar perguntando aqui para vocês como é que aconteceu. Vou começar aqui com o nosso amigo aqui, pastor Pedro. Como é que você começou, pastor? Como é que você descobriu assim que Deus era único na sua vida? Quando é que você resolveu falar assim, hoje eu quero aceitar Jesus, hoje eu quero ser de Deus, quero ser de Jesus? Como é que começou? Como é que foi a decisão que você tomou e é crucial, e hoje você está aí como pastor, está abençoando a vida de muitas pessoas através das suas mensagens que você traz através da palavra de Deus. Como é que começou isso aí, pastor? Explica para mim. Bom, eu fui criado, né, no berço católico. Os meus pais eram muito católicos. E com meses de idade, eu quase morri. Eu tive princípio de desidratação. Minha mãe, por ser muito católica, ela fez uma promessa, né, para São José Luís de Ribamar. E ali, nessa promessa, eu só poderia cortar o cabelo por 7 anos. Só que eu não aguentei esperar até os 7. Dei muito problema. Cabeça, piolho, dente, a ferida. E aí minha mãe teve que cortar meu cabelo antes. E minha mãe sempre conversando comigo dizia que eu tinha que cumprir, né, essa promessa. E eu fui crescendo e fui esquecendo essa promessa de lado. Mas fiz a primeira comunhão, fiz catequese, fiz perseverança. Só que aos 12 anos eu parei de ir na igreja católica com meus pais e fui seguir minha vida jogando futebol, estudando normalmente. Só que eu tinha em mente que eu tinha que pagar essa promessa. E Deus conhece os nossos corações. Eu comecei a ter sonhos, eu dormia, eu sonhava, eu contava para minha mãe. Eu estava numa festa, cheia de jogos, e de repente, uma luz se apresentava para mim e falava comigo, você não. E minha mãe era muito católica, não tinha conhecimento da escritura, mas minha mãe tinha um pouco de entendimento, ela disse, olha, Deus tem um plano na tua vida, Deus te escolheu nesse dia. Pois bem, foi se passando, comecei a caminhar, ir para baile funk com 16 anos, 17, 18, fui para as Forças Armadas, servi 5 anos. Aos 24 de idade, quando eu dei baixa das Forças Armadas, foi que começou um vazio ser criado dentro de mim. E a minha irmã,
mais velha aceitou Jesus. Começou a falar de Jesus para mim, a falar de Jesus para os meus pais, para os meus irmãos. E a minha irmã caçula foi a primeira, entendeu o chamado, aceitou Jesus. E logo depois da minha irmã caçula, um belo dia eu cheguei em casa, um sábado à tarde, e falo para minha irmã mais velha, que já era evangélica, estava evangelizando todo mundo, que é lá na sua igreja hoje. Eu já estava desanimado com baile, com festa. Era um vazio que, de repente, criou-se dentro de mim. E aí eu falei, eu quero ir lá na igreja hoje. Aí fui. E nesse dia que eu fui, a palavra foi ministrada, foi feito o apelo. Eu comecei a chorar, não estava entendendo nada. E quando eu fui ver, eu já tinha levantado as minhas mãos. Glória a e Deus. aceitado a Jesus Cristo. Forte. Aí começou o início de uma nova trajetória, um novo tempo, um projeto que eu acredito que Deus já tinha para minha vida. Isso tem quanto tempo? Isso vai fazer há 22 anos. Meu Deus. No ano de 2000, eu entreguei minha vida para Cristo. Tinha um medo. Havia uma profecia de Nostradamus também, que o mundo ia acabar em 2000. Juntou tudo isso, vazio, o medo dessa profecia que não era de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Mas ninguém sabe o dia e a hora. Isso aí. Só o Pai que está no céu que sabe. Então, eu com medo dessa profecia de Nostradamus, eu também me apeguei mais a Deus ainda, porque eu não queria ir para o inferno. Entendeu? Meu Deus, é forte. Você, meu amigo Júnior, me explica aí como é que a palavra de Deus te alcançou, como é que você foi encontrado, como é que Deus hoje fez com que você virasse esse evangelista, essa pessoa que... Gente, eu não tô babando o ovo dele, mas eu admiro demais esse moleque, esse jovem, Obrigado, eu admiro mano. demais. Como é que foi? Conta pra mim. Mano, eu... Parecido com o pastor Pedro, né? Vim de um lar católico, né? Eu sou paraibano, da cidade de Alagoa Grande, é o interior da Paraíba. E minha família, catolicismo, católica roxa mesmo. Texto dos homens, catequese, primeira Eucaristia, primeira comunhão. Então passei por esses pilares. Até eu chegar no estado do Rio de Janeiro. E aí ter um encontro com uma mulher que ela é a base hoje de muita coisa na minha vida, que é a minha esposa, a irmã Suelen. E ela me apresentou a igreja evangélica. Eu não conhecia, não tinha a dimensão. E ela era afastada dos caminhos do Senhor, afastada do evangelho. E até um dia a gente se encontrou numa festa no Olimpo, na Vila da Penha. E a gente foi se conhecendo, e a gente foi namorando, tal, passou alguns meses e a gente decidiu morar junto. Nesse morar junto aconteceu alguns processos. Eu bebia muito, era muito da farra, muito da noitada, e nesse intermédio de tempo ela encontrou um refúgio na igreja para buscar o Senhor, para ver se Deus respondia, porque ela sempre pedia a Deus que Deus enviasse a ela alguém que pudesse mudar não só a vida dela, mas também um homem honrado, um homem de um testemunho, né, pastor? E assim, Deus me enviou com a vida totalmente ao contrário do que ela pedia, e ela estava orando, até um certo ponto ela me convidar para participar de um culto, e eu fui. Primeira impressão, achei muito estranho, uma igreja muito pentecostal, corinho de fogo, revelação, e naquele primeiro impacto um pouco resisti, mas sim, ouvi a palavra, participei do culto, e assim foi acontecendo devagarzinho. E é um culto sim, 3 meses não, até eu sentir que meu coração ardeu, até eu sentir que ali era uma oportunidade que Jesus estava me dando para mudar a minha vida, mudar a minha sorte, mudar a minha história, para me poder dar um sono tranquilo à minha mãe, que quando eu falava com a minha mãe, a esperança que ela tinha era só de alguém ligar para ela e falar, ó, separa o dinheiro do caixão porque ele não tem mais esperança, não tem expectativa de vida. Eu não tinha um plano futuro para minha vida, pastor. Então, assim, vendo de uma família muito humilde, muito sofrida, e aí você consegue pegar ali um pouco da minha história, da minha trajetória, assim, no início. Era impossível alguém acreditar na minha vida por eu começar a beber muito farrista, da farra, da noitada, e vendo, assim, de um passado que não trazia muita esperança para um futuro, e assim eu consegui na igreja ter uma nova oportunidade que Jesus estava me dando de mudar a minha vida, a minha história, o meu passado, um futuro promissor, assim, não só na igreja, mas de ser um homem honrado, com caráter, sabe, ser um pai de família, ser um pai, ser um marido fiel, um esposo fiel,
e eu encontrei isso em Cristo. Jesus me deu uma nova oportunidade de vida. Alguém quando me pergunta às vezes assim, o que é o poder de Deus? É pular, marchar? Eu falo nessa simplicidade que o poder de Deus é mudar a história de alguém que não teria oportunidade. E aí mudou a minha história, como mudou a história do pastor Pedro, como muda a história de muita gente até hoje, é o poder de Deus. O poder de Deus, ele consegue tirar um camarada que vivia na prática do pecado, na prática da pornografia, da prostituição, transformar a vida e apresentar ele como uma nova criatura para a sociedade. Isso aconteceu na minha vida a partir desse convite da minha esposa, que foi fundamental para minha mudança até hoje. Poxa, cara, eu fico feliz, né, de ouvir isso. Eu confesso assim que a minha mudança de vida ela foi um pouco diferente. Quando eu tinha 1 ano de idade, a minha mãe ela resolveu ir embora, juntar as coisas e ir embora. Ela pegou todas as minhas coisas, colocou num saco de lixo muito grande e deixou lá na padaria que o meu avô tinha e sumiu. Me deixou lá junto com a sacola de lixo, sumiu. E quando minha tia chegou, eu estava chorando muito. Segundo me passaram, né? Porque eu era muito criança, muito novo. E aí eu cresci assim sem a presença da minha mãe. Meu pai ainda é alcoólatra e usava drogas, enfim. E aí eu cresci sendo criado pela minha tia, pela minha avó. Minha avó e minha tia sempre evangélica, né? Eu em berço evangélico, posso dizer que fui criado em berço evangélico. Só que quando a gente cria uma maturidade, a gente quer meio que andar com as nossas pernas, quer ver como é que é o mundo. E aí, no meu caso, foi assim, eu, 14 anos eu quis sair, não quis mais saber de igreja e tal, comecei a ir pra festa, comecei a beber cerveja. Nunca foi uma coisa que eu gostei, que eu gostava, né, de fazer. Sim. Mas aí todo mundo fazia, os amigos faziam, eu queria tirar uma onda. E aí teve um dia que eu ia fazer 18 anos, e eu tinha 17 ainda, ia fazer 17 para 18 anos. E aí eu cheguei na cozinha e falei para minha avó assim, eu vou sair hoje, tá? Mas chave com uma festinha aí, tudo mais. E aí ela olhou para mim, por que tu não vai para a escola dominical? Vai com teu primo, aproveita que ele tá indo. Falei assim, virei para ela, falei, não, eu quero não. Disse que ela vai, ficou insistindo, aí eu gritei com ela. Uma coisa que eu nunca tinha feito foi gritar com a minha avó. Meu Deus. E nesse dia eu gritei com ela, falei, ih, festinha, igreja o quê? Eu quero ir pra festinha, quero saber de igreja, que não sei o que lá. E dei as costas para ela sair. Nisso que eu saí, quando eu cheguei na metade do corredor, minha consciência pesou, porque eu falei assim, caraca, eu gritei com uma pessoa que cuidou de minha vida inteira. Eu nunca tinha feito isso com ela, aquilo pesou. Parece que a minha mente virou. Eu voltei até a cozinha, virei para ela e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a tua vontade, ela minha vontade, a vontade de Deus. Eu falei, não, Deus o quê? Eu falei, vou fazer a tua vontade. Eu vou para a igreja hoje, vou para a escola dominical, mas à noite eu não vou para o culto, eu vou para minha festa. Tá bom? Minha avó, mulher de Deus, sabe? Parece que Deus já tinha falado com ela. Falou assim, vai então, tá bom, combinado. Eu fui, cheguei lá na escola dominical, eu peguei o pior professor da escola dominical, era professor de jovens. Não podia ver um novo convertido. Não podia ver um novo convertido, ele pegava e começava a te usar como exemplo e você era obrigado a prestar atenção na escola bíblica. Meu Deus. Porque, pô, imagina uma pessoa te fazer uma pergunta e não saber responder, você, sabe, uma pessoa que não tem experiência nenhuma com Bíblia, você vai responder o quê? Ele ficava, Wallace isso, Wallace aquilo, Wallace isso, Wallace aquilo, então eu fui obrigado a prestar atenção e eu não esqueço a matéria que ele estava dando aula. Meu Deus. Eu já tenho 13 anos de evangelho, eu lembro como se fosse ontem, ele falando sobre as pessoas com as vestes salpicadas de sangue que suportaram a grande tribulação. Meu Deus, forte. E ele falando, era escatologia pura a aula. Arrebatamento, e aquilo foi me causando um medo, uma angústia, e aquilo foi apertando meu coração, e ele fazendo pergunta, eu respondendo e tal. E teve uma hora que ele perguntou assim, você acha que a tua roupa, a tua conduta, o que tu veste vai te deixar de ir para o céu? Eu virei para ele assim, falei, não. O que me define não é o que eu visto, o que me define é o que eu sou. Isso aí. Eu falei, porém, se eu congrego em um lugar onde
o tipo de roupa que eu uso não é permitido, eu não estou indo de contra a vontade de Deus, eu estou indo contra a doutrina da minha igreja. A minha roupa realmente não vai me deixar de entrar no céu. Sim. Porém, a desobediência à minha doutrina, à minha conduta de igreja, vai fazer com que eu não entre no céu. Não é a roupa, é a minha desobediência. Cara, eu participando da aula, parecia que eu era crente, parecia que eu era o cara ali da igreja. Porque eu fui criado em bênção, você acaba aprendendo. Ouvindo também em casa, né? Eu sei que no final, eu usava um piercing, eu tinha um piercing no nariz, tinha a orelha furada. No final da EBD, ele foi orar. Quando ele foi orar, eu chamei ele e falei, como é que faz para aceitar Jesus? Eu queria aceitar Jesus. Ele tomou aquele baque, na escola dominical, tem momento pra vocês aceitar Jesus? Tem que ser um culto específico? Ele, não. Aí ele foi, calma aí, vou lá chamar o pastor. Chamou o pastor presidente, o pastor veio. Pastor, ele quer aceitar Jesus. Eu, pastor, mas na EBD? Eu falei, não, pastor, tem algum problema aceitar Jesus na EBD? Ele, não, meu filho, ajoelhei, vamos orar. Aí, ajoelhei, ele começou a orar por mim. No final, eu tava lá, cheguei em casa, peguei o meu terno que estava aposentado dentro do guarda-roupa, botei em cima da cama. Aí quando minha avó chegou da escola bíblica dominical, que era igreja diferente, ela olhou aquilo na cama e falou, o que é isso? Eu falei, não, vó, não vou pra festa mais não, vou pro culto hoje. Ela já começou a chorar. Aí eu comecei a chorar junto com ela e foi, daí em diante eu nunca mais saí. Quando foi no culto à noite, pastor, eu estava sentado na juventude. Uma coisa que nunca aconteceu foi um jovem novo convertido sentar na juventude. Eu sentei na juventude, fiquei nessa igreja durante 6 anos e aí Deus começou a me levar para São Paulo, outros lugares. Poxa, glória a Deus, mano. Eu nunca mais saí, pastor. Tem 13 anos que eu estou na igreja, nunca fui disciplinado, nunca me desviei, sempre fiz tudo corretamente, sempre assim. Quando eu digo que eu não sou santo, eu tenho as minhas limitações, sei dos meus erros, sei das minhas lutas, dos meus confrontos, mas eu procuro muito assim, sabe? Fazer o que é o certo para não sair da presença de Deus. Sim. Porque isso é bom. Como a gente ouve aí nas músicas, todo dia é uma luta constante da tua carne, do teu espírito, para você poder permanecer de pé, e não é fácil. Então eu queria saber para vocês assim, qual é o momento de dificuldade que vocês mais passaram assim dentro da igreja, que vocês já pararam para pensar e falaram assim, não, eu vou chutar o balde porque não está dando mais. E quando eu digo dentro da igreja, eu digo com vocês sendo evangélicos, sendo crentes, cristãos. Mas assim, as lutas vieram e sufocaram vocês e vocês pararam assim, não dá mais, eu não estou aguentando, vou sair da igreja. Qual foi esse ápice, esse momento que fez vocês pensar? Primeiro eu queria ouvir o pastor. Vai, pastor. Um dos ápices desse momento que eu vivi foi quando eu ainda morava de favor com a minha irmã, já era cristão, e a gente vai na igreja, a gente ouve as palavras, né, Deus dizendo o que vai fazer, a promessa, e aquilo traz para a gente, no decorrer do tempo, uma certa incerteza. Será que vai acontecer? Não vai? Sim. E eu sendo pressionado dentro da casa da minha irmã, que era católica. Cadê teu Deus? Olha aí, o pastor cheio de dinheiro, nada acontece. Isso chegou no ápice de eu chorar todos os dias. Aí eu falava, vou chutar o pau da barraca, vou desistir, não estou aguentando mais. Ser evangélico é ser isso, humilhado, nada acontece. Só que eu resolvi, mesmo diante todas incerteza, eu vou permanecer, por uma hora Deus já me dá a vitória. Esse foi um dos ápices que marcou a minha vida. Aí no dia do meu casamento, Júnior, foi tremendo. Eu entrei, eu comecei a chorar, presença, e o pastor não estava entendendo nada, chorando. Perguntou à minha esposa, que isso? Por que ele está chorando? Ela falou, nem eu estou entendendo. Depois eu montei para minha esposa, que veio na minha mente, né, toda aquela visão de toda a trajetória até o meu casamento, das lutas, das dificuldades. E o Espírito Santo começou meu coração. Valeu a pena. Você venceu momentos difíceis, chegou até aqui. Valeu a pena você aguentar firme. As decisões, as dificuldades, a humilhação. Hoje, o nome do Senhor está sendo glorificado nesse casamento. E vi lá meus irmãos, meus primos que diziam, como é que está fazendo o casamento? Tu não vai conseguir, tu não tem dinheiro, não trabalha. Olha a vida que tu leva, tu não tem, igual o Júnior, não tinha expectativa de futuro, mas eu aguentei firme e Deus mudou a minha história.
Deus mudou a minha história. Glória a Me Deus. casei, nunca imaginei que ia ser pastor, nunca consagrado a pastor, nunca imaginei que ia ter carro. Deus preparou tudo. Deus me deu um apartamento. Assim, Meu Deus. foi uma coisa gloriosa, mas o momento do ápice foi nesse momento, morando de favor, tudo incerto, nenhuma assim, esperança de uma luz no fim do túnel eu consegui enxergar. Eu achava que não ia dar. Mas a palavra do Senhor diz, né? Lá em Mateus, né, no capítulo 5, verso 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí você vai ver, lá em Salmo, tudo vai dizer, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Valeu a pena chorar, a esperar, mas a vitória veio. Glória a Deus. E você, Júnior, como é que foi com você? Qual foi o seu ápice para, assim, em algum momento da sua vida, como cristão, você falar, não estou aguentando mais, eu vou desistir? Sim. E como você superou isso, né? Como você passou por cima? Porque eu, como crente, várias vezes eu já falei, não dá mais, vou chutar o balde. Mas a gente fala, mas a gente não consegue concretizar isso, né? A gente sempre para assim, pensa, não, respira, e a gente fala, não, a gente vai conseguir. A galera tem uma ideia daquele evangelho triunfalista, né? Você só vai vencer e a sua vitória é a sua vitória. Então, assim, eu tive esse momento. A gente passa por um momento alto e baixo, mas o ápice, assim, foi há muito tempo atrás, em 7. Meu filho estava recém-nascido e a gente estava passando uma dificuldade muito grande no nosso casamento, eu e minha esposa. E a questão que eu não tinha nem dinheiro de passagem para o trabalho. O dinheiro da minha passagem eu tirava para alimento para minha casa. Dentro da minha casa, pagando aluguel, aquela coisa toda. Meu filho nasceu com broncolite, então toda semana eu tinha que ir na farmácia, pagar para fazer aquele remédio de farmácia e tal, para poder suprir a necessidade do meu filho. E dentro disso tudo, minha esposa teve um parto cesárea. Então, assim, ela teve aquela transição de corpo. Então, ela perdeu muita roupa e eu não tinha dinheiro para comprar roupa para ir para a igreja. Então, assim, eu fiquei com uma calça, um sapato e um blusão. Minha esposa perdeu muita roupa. Eu tinha que comprar roupa para meu filho. Meu filho nasceu com a hérnia, que eu tinha que gastar dinheiro para ir para o hospital na ilha para tentar fazer essa cirurgia. Então, assim, as coisas se apertaram de tal modo que a gente, cara, passamos vários meses. O nosso alimento era arroz e ovo, mano, em casa. E olhava para ela, eu me sobressaía um pouco, porque... Mas, assim, a situação que eu via ela, viu meu filho, assim, me machucava e me confrontava. Então, assim, eu saía para trabalhar no Mercadão, deixava minha esposa em casa cuidando do meu filho, sabendo que ela iria almoçar um arroz e ovo. Não que seja ruim, não, mas assim, de poder dar algo melhor que eu não podia naquele momento. Então, quando a gente se arrumava para ir para o culto, a gente ia andando da nossa casa até a igreja, ia andando, caminhando, era cerca de 15 minutos de caminhada, até chegar no culto, e eu tinha que dirigir culto, profetizar que Deus ia dar vitória, que Deus ia abrir porta, que Deus ia fazer um milagre, mas a minha realidade dentro da minha casa é que eu precisava de um milagre. E quando acabava o culto, eu voltava para casa andando com a minha esposa, ela olhava para mim com meu filho pequeno e falava assim, cara, será que Deus não vai fazer? Faz na vida de todo mundo, e a nossa realidade é contraditória aquilo que a gente está pregando, que a gente está profetizando, está dirigindo ali. E ali me machucava muito. Falar, cara, vai chegar um tempo que não vai dar mais, vamos ter que parar. E até um certo ponto ela, não vou mais. Porque a mulher tem aquela vaidade de fazer um cabelo, uma unha, e eu não tinha condição. Isso não era uma semana nem um mês, isso estava durando 6 meses, 7 meses, e nada acontecia. E eu falei, cara, não vai dar mais, porque assim, até... A questão de você entrar na igreja com a roupa, alguém olhava diferente, poxa, a mesma roupa domingo, segunda, quarta, e tinha culto domingo, tinha culto na segunda, tinha culto na quarta, agenda na quinta, agenda na sexta, e aquela situação, e ela, cara, chegava o constrangimento dela não querer ir mais para a igreja, pelo fato dela ter só uma calça, uma blusa e um chinelo. E eu uma calça, um tênis e um blusão. Tudo que a gente pegava ali era para manter a casa, o aluguel, as contas e o meu filho. Então, assim, ela, cara, eu não vou mais. E aí foi quando ela parou de ir um pouco para a igreja, e eu indo sozinho. Até um dia Deus usar um homem de Deus pregar ali. E na mensagem que ele estava pregando, ele falou, cara, eu já preguei com dispensa vazia,
já preguei com um sapato só, com a calça só. A única coisa que eu não pude fazer era parar nesse momento. E aquela palavra veio como uma flecha, Wallace, no meu coração. E eu resgatei força da onde não tinha. Eu falei, cara, eu tô proibido de parar. E daqui a pouco Deus foi fazendo. E esse foi o ápice. Que eu nunca pensei em parar. Mas o ápice que eu pensei assim, cara, não tá sendo... Porque eu entrei na igreja ouvindo que Deus iria mudar a minha vida, mudar a minha história, pastor. Mudar o meu quadro. E as coisas piorou, apertou. E as coisas teve, sabe, uma reviravolta que eu não esperava. Então, que evangelho é esse? Que Cristo é esse? Porque lá no mundo, alguém pagava uma bebida para mim. Lá fora, alguém me prestava um dinheiro que eu supria um almoço, supria uma janta. Tinha alguém, pô, colava comigo que me dava. Na igreja não, na igreja parece que foi aquela resistência, você passando ali. Eu sabia que era aprovação, mas no momento eu não estava sabendo lidar. E até então que chegou um momento que Deus começou a aliviar a carga, as coisas foram se ajustando e a minha esposa foi entrando num propósito, foi entendendo um pouco e a gente superou essa crise junto. E uma das frases que eu lembro que eu falei para ela, entrei no quarto assim, olhei para ela e falei, cara, não desista de mim. Peguei, não desista de mim. Porque se você desistir de mim, eu mesmo estou desistindo de mim. E ela acreditou em mim no momento que eu nem mesmo me acreditava mais. E ali as coisas foram indo e a gente superou. Mas foi um momento muito difícil mesmo. As coisas apertou muito, assim... A gente, vocês contaram duas histórias assim que são diferentes, mas que foi o ápice para vocês quererem desistir. E a gente olha essas histórias, a gente vê que é desertos que a gente passa. Sim. Né? E qual é a definição de deserto para vocês? O que vocês entendem como deserto e para que serve o deserto? O que você acha que o deserto é na vida do crente e para que o deserto serve para o crente? Eu queria ouvir primeiro o nosso pastor e logo em seguida eu quero ouvir o Júnior também. Bom, quando a gente não entende, não tem um entendimento da palavra, eu, por exemplo, o deserto parece que é um local onde você acha que é o teu fim. Acabou para você ali. Mas quando a gente tem um encontro com a palavra, a gente entende que o próprio Deus, ele queria saber onde estava o coração do povo ali no deserto. Isso. Porque no deserto, irmão, é um local difícil, né? Durante o dia, tu vê um calor de 50 graus, à noite, 0 grau negativo. É um local onde você não tem água, não tem um lugar para você ficar numa sombra. É um lugar de dificuldade. Mas, o que eu entendo de deserto? O deserto, primeiro, é para preparar a gente, para saber onde está o nosso coração. Mas sem o conhecimento da Escritura, o deserto parece que é o fim. Acabou, aqui que eu vou morrer. Só que com Deus, não. Quando a gente tem o conhecimento da Escritura, o deserto a gente entende, é uma preparação. É Deus talvez querendo trabalhar algumas áreas da nossa vida para a gente aprender a depender dele. Tanto é que no deserto, né, não faltou, né, água na rocha, maná, porção de água descia no céu, a vestimenta não se gastava, né, a sandália dos pés não se gastava. De noite, estava muito frio, muito fogo. De dia, mandava muito para fazer a sombra. Então, havia um cuidado de Deus. Mas ali, a gente não comia o que a gente queria. Verdade. A gente se alimentava, vivia a dependência total de Deus. É isso aí a minha definição. Muito bom. E a sua definição de deserto, meu amigo? Fala para mim, João. Deserto eu posso definir como um ambiente que Deus prepara alguém e nesse preparo você adquire experiência. Eu penso que a escola ela te dá um conhecimento, te dá uma diretriz, uma doutrina. A cadeira da faculdade ela pode te formar em uma teologia, em alguma área que você deseja. Agora, o deserto prepara. O deserto prepara e te dá experiência. Aonde você não adquirir experiência, se adquire no deserto. Se pegar um pouco da história de Paulo, as maiores experiências que ele passou foi no deserto, depois do encontro dele com Cristo. Então, assim, a minha definição de deserto, para mim, é experiência. As experiências que eu tenho sempre foi acompanhada numa condicional de deserto.
como o pastor Pedro, ele falou muito bem aqui, o deserto ele não tem a capacidade de te matar, o deserto não tem a capacidade de parar a chamada, o deserto não tem a capacidade de travar aquilo que Deus preparou para a tua vida. O deserto ele te prepara para você adquirir experiência, aonde você não adquirir experiência. Minha definição de deserto, se eu pudesse falar para todo mundo, era experiência. Deserto é experiência. Eu costumo dizer também, eu canto muito hinos que falam sobre deserto. Né? Eu costumo dizer nas minhas ministrações que deserto ele não te mata, ele te forja. Isso. E como você falou, deserto é lugar de experiência. A gente tira aí que as pessoas têm o deserto como um lugar de processo. Realmente, o deserto te leva a processos que você não imaginaria que você fosse viver. Quando Jesus vai para o deserto, ele fica 40 dias e 40 noites no deserto. E ainda, no final do processo, ele é tentado por Satanás. Então Jesus ele passa pelo processo do deserto, porque assim como Deus, ele também era homem. E as pessoas acham, tem o costume de achar que deserto a gente só vai passar uma vez. Aí eu te provo na Bíblia que Jesus ele passou pelo deserto uma segunda vez. Quando Jesus está no jardim do Getsêmani, que por um acaso tem o nome de jardim, mas era um lugar sequíssimo. Quando ele está no jardim do Getsêmani, ali ele sofre as suas piores aflições. E ali, para mim, era o deserto de Jesus. E quando ele está orando e ele vê que seus amigos estão dormindo, ele começa a entender o que está por vir, começa a suar sangue. E você vê que o deserto dele ali é tão grande que ele pede, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, assim, quando o crente acha, eu passei pelo deserto, agora vai vir a bênção, eu fico indignado, porque eu começo a pensar, pô, será que os crentes estão pensando que o deserto a gente só passa uma vez? Meu Deus. Sabe? Jesus mesmo é prova disso, de que ele foi no deserto uma vez, foi no deserto na segunda vez, e a crucificação foi o terceiro deserto de Jesus ali. Então a gente tem que entender que a gente vai no deserto, por diversas vezes a gente tem que ter estrutura e maturidade para suportar o deserto. Isso aí. Isaías vai dizer no seu capítulo 43, no versículo 19: Eis que faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e farei rios no ermo. Isaías está dizendo que por mais difícil que seja o seu deserto, Deus tem algo novo preparado para você. Eu creio. E por mais difícil que seja o seu deserto, Ele cria caminhos e rios no ermo para que você não venha perecer no seu deserto. É Ele dizendo para você: eu tenho algo novo para a tua vida, independente do deserto que você está passando. Eu tenho algo novo para a tua vida, independente do teu processo, porque deserto não te mata, deserto te amadurece. Verdade. Crente que não passa no deserto não tem estrutura e experiência para falar de nada para ninguém. Verdade. Tem. Eu tô aqui falando para vocês e realmente me bate uma indignação quando eu encontro um crente que eu vejo falando que Deus é amor, e Deus realmente é amor, e que Deus é vitória, e que Deus é bênção. Eu fico indignado porque eu sei que quando você entra para a igreja, quando você serve a Deus, a gente entende que servir a Deus é passar por dificuldade, sim. A gente vai ter os nossos momentos de vitória, vai. A gente vai ter os nossos momentos de bonança, vai, mas a gente vai ter aflição, porque até Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, passou por processos. Por que a gente não vai passar? Verdade. E eu acho que um crente que não entra no deserto não tem autoridade para falar, não tem autoridade para ensinar e não tem experiência para contar. Isso aí. Eu já saio, eu te confesso, é a minha experiência, eu já saio de um deserto falando assim: Senhor, pode mandar o próximo. Que você cresce na experiência, né? Isso aí, isso é bom. O que você acha disso? Eu acho que é fundamental. Por exemplo, na vida de alguém que está começando ou que está caminhando, né? Que está caminhando. Eu acho que você passar pelo deserto é uma escola, né, pastor? É uma escola. Os antigos, o pastor está aqui para falar muito melhor do que eu, com mais experiência. Os antigos sempre tocam nessa tecla, né? Que o deserto é escola, é experiência, é amadurecimento. Então, para mim, né? Para gente que é jovem, o pastor já tem uma certa experiência, já passou por muito deserto.
Então, assim, pra gente é escola. E por mais que a gente queira se esquivar de alguns desertos, cara, é ruim pra gente mesmo. O primeiro deserto é dolorido, né, pastor? É ruim pra gente mesmo a gente querer se esquivar de alguns desertos. Porque a gente enxerga como deserto. O céu não. O céu enxerga como uma oportunidade. Preparação. Oportunidade. Pô. Então eu acho assim que alguém que rejeita esse deserto é que não sabe onde quer chegar. Quem sabe onde quer chegar não foge de deserto nenhum. Então eu sei onde eu quero chegar. E se for possível, eu passo por esse deserto porque eu sei onde eu quero chegar. A gente tira como Moisés, né? Quando Moisés vai defender o hebreu e ele mata um egípcio. Moisés foge pro deserto. Foge pro deserto. E aí você vê que o deserto não é um lugar só para te matar. O deserto também é um lugar de refúgio. Tem gente que entra no deserto para aprender. Sim. E aí Moisés, depois que está no deserto, volta. E aí depois vai pro deserto de novo. Teve uma oportunidade ali de crescimento. Ele cresceu no deserto. Uma das maiores experiências de Moisés é quando a sarça começa a pegar fogo. Isso aí, experiência no deserto. 40 anos ali, com aquela experiência, né, pastor? Deus prepara no deserto como pastor de ovelha. Como pastor de ovelha. E assim, eu queria saber de vocês, assim, qual é a maior experiência que vocês tiveram com Deus dentro da igreja. Eu queria que vocês falassem. Eu sei que a maior experiência de um crente dentro da igreja é o seu batismo com o Espírito Santo. Para mim, isso aí é indiscutível. Eu quero que vocês falem para mim sobre o batismo com o Espírito Santo de vocês, mas eu quero que, além do batismo, vocês destaquem o ápice para vocês, assim, o melhor momento de vocês dentro da igreja. Qual foi? Fala, meu pastor. Primeiro, vamos começar com o batismo, né? Quando a gente entra para a Assembleia de Deus, né? Há uma crença muito grande, é bíblico também, né? Sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, todo culto jovem, vigília, congresso, era conclamado, era chamado na frente. Todos os jovens tinham frente para clamar o batismo. E eu, indo toda vez na frente para ser batizado com o Espírito Santo, não era batizado. E buscando e querendo ir na frente, não era batizado. Aí um dia eu fui numa vigília, e aí nessa vigília, sabe como é que é jovens, né? Uns vão para o oba-oba, outros vão mesmo para comprometimento, para ver palavra, para buscar. E eu conheci uma moça, ela assistia esse programa aqui, eu vou até mandar para ela, Mailine, era uma morena bonita, então ela era muito namoradora. E nesse dia ela estava namorando atrás da igreja, no fim da igreja. E aí alguém falou para a mãe dela, no engraçado do culto, pegou ela, eu estava lá de fora dessa hora na igreja, quando eu vi a mãe dar um tapa na cara dela. E naquela noite a mãe botou ela para dentro da igreja, e na hora do clamor do batismo, Deus batizou ela e não me batizou. Meu Deus! Ela apanhou lá fora, estava em pecado, o Senhor batizou e eu não fui batizado. Isso me veio avisando, eu falei, não quero mais não querer mais ser batizado não. Deus não está me vendo. Aí um dia eu fui trabalhar, trabalhava à noite no Jornal Globo, cheguei cansado, falei, hoje tem consagração da juventude, vou para lá. Fui lá. E aí o pregador começou a pregar, E passou o tempo dele, na época o líder de mocidades era o pastor esquerdo, que o Gil Caria da esquerda. Sim. E o cara, acabou o seu tempo, o cara me dá mais 15 minutos. Aí o esquerdo, só mais 15. Ele, quem é que não é batizado com o Espírito Santo vem? Eu estava virado, que eu trabalhei a noite toda, cansado. Meu Deus. E já estava desacreditado do batismo com o Espírito Santo. Eu nunca vou ser batizado, eu batizar todo mundo batizado. Eu não vou lá não. O homem falou, rapaz, vai lá. Eu falei, pô, não vou não, cara. Vai lá, cara. E ele insistiu, amigo, e eu fui à frente. Era no sábado de manhã de consagração. Naquela manhã só foi eu e mais um jovem à frente, mais ninguém. Aí o Ministério do Louvor começou a cantar esse hino. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Comecei a chorar. Daqui a pouco só vi alguém botando o microfone na minha boca. E eu ouvindo eu falar a língua estranha. Me batizou. O Espírito Santo está ali de uma forma. Eu saí daquela Glória manhã a Deus. falando em língua. Cheguei em casa, entrei no quarto falando em língua. Minha sogra já era uma missionária. Liguei para ela para dar notícia para ela. Quando eu liguei, comecei a falar em língua também. Foi assim, marcante para mim assim, o batismo com o Espírito Santo. Depois desse batismo, você sabe, né? A gente dá continuidade à nossa jornada, à nossa caminhada. E aí eu tive uma experiência muito grande com Deus. Eu nunca imaginei que ia acontecer comigo.
No mesmo ano, Wallace, eu perdi meu pai e minha mãe. Batizado com o Espírito Santo. No mesmo ano, Deus leva primeiro meu pai, depois de 6 meses minha mãe morre. Imagina agora você perder tua mãe e teu pai. Há um vazio dentro de casa, mesmo com os irmãos. E eu fiquei impactado com a morte dos dois. E eu fazia faculdade ali na Candelária, na antiga Gama Filho. Tinha um prédio lá na Candelária que tinha a Universidade Gama Filho. E eu, um dia indo para a faculdade, eu revoltado com Deus. Falei, não vou mais pregar, não vou mais evangelizar, visitar, estou fora. Comigo eu vou entregar minha carteira de membro do pastor, falei que eu não quero mais nada com Deus. E fui, entrei na faculdade, estudei. Quando eu saí da faculdade, rapaz, comecei a sentir meu corpo. Tipo quando você vê que está querendo dar febre, tem uma fraqueza. Eu fui andando até o Jornal Globo, da Candelária até a Praça 11, onde é o prédio do Jornal Globo, lá da Marquês de Pombal. Eu entrei na empresa já queimando de febre, troquei de uniforme, bati o cartão, mas falei com o supervisor, me leva para o hospital que eu estou mal. Leva. Aí me levaram para o hospital Espanhol, no centro, dei entrada, me botaram deitado na maca, aguardando o médico. O médico veio me examinar. Aí ele veio com uma lanterninha. Depois que eu saí do exército, sempre o exército me salvou. Eu ficava no exército. Examinando. Aí olhou pro meu supervisor que estava aguardando e disse, ó, pode ir embora porque ele vai internar. Meu Deus. Quando o médico falou, vai internar, eu deitado, abri o maior olhão. Eu comecei a falar para Deus, Deus me perdoa. Vou voltar a evangelizar. Vou voltar a pregar. Eu vou voltar a fazer tua obra, mas internar não. Internei do mesmo jeito. Fiquei internado 7 dias. 7 dias. Deus tratou ali para mim, foi uma das maiores experiências, porque uma enfermeira falou assim, Deus vai te usar por esses dias, dentro desse hospital. Eu falei, como é que vai ser isso? Aí fui ser medicado, 1h da manhã, a mulher esqueceu o algodão. Aí liguei para o cara da farmácia, tá como se trazer aqui? O rapaz entra. Quando o rapaz entra, Deus falou, está aí diante de você, prega a minha palavra. Eu comecei a pregar. O cara ficou me olhando, e deu um sorrisinho assim, pode só afastado. Deus está te dizendo para mim aqui. Você quer voltar para Jesus hoje? 1h da manhã internado. Meu Deus. Estava revoltado com Deus, porque perdi meu pai e minha mãe, mas eu entendi o propósito de Deus era maior. E aí eu preguei, o cara aceitou Jesus. Quando foi no domingo, ficou 7 dias, tive alta. E voltei a pregar, e voltei a evangelizar. Mas foi um dos ápices, uma experiência tão grande. Eu espero que ninguém passe por essa experiência. Você perdeu os teus maiores bens, que é teu pai e a sua mãe. E ficar revoltado a você reconhecer, né? Verdade. No final, sem Deus você não é nada. A continuar do propósito. Essa foi uma experiência que Deus me deu. Porque muitas das vezes a gente passa por uma luta que a gente quer parar, a gente cria uma revolta, não vou fazer mais não. Né? Deus usa outro, basta, não quero mais. Aí a gente entende, não posso parar. Deus tem um propósito para a minha vida, eu vou continuar. É a maior prova de amor que você fez por ele. Uma prova de amor que você fez muito grande, eu reconheci, voltei com força. Agora da última casa vai ser maior do que a primeira. Já a pessoa quer me parar, quer me fazer desistir com a morte dos meus pais. Mas ali eu melhorei, busquei mais Deus. Comecei a pregar para mulher na padaria, o cara do armazém, dentro da mercado, a mulher do caixa. Minha esposa já está enjoado já. Isso é fanatismo. Eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Não vai ser qualquer luta e dificuldade que vai me parar a minha caminhada, o chamado que Deus tem para a minha vida. Essa Meu é Deus. a maior experiência. Não, eu acho Muito interessante, né? Porque a vida com Deus ela requer renúncias e sacrifícios. Isso, sempre. E a gente costuma dizer que Jesus se sacrificou por nós e por que nós não faríamos isso por ele? Verdade. E a gente sabe que o sacrifício dele nem se compara ao nosso. É verdade. Mas a Bíblia fala que nós faríamos coisas maiores, obras maiores do que a dele. Então eu creio na palavra de Deus, eu acredito que sim, a gente pode sim fazer obras maiores que a deles, mas não como sentido de competição. Sim, sim. Mas porque Deus tem um propósito na nossa vida, sim. E a nossa vida é uma vida
que a gente tem que sacrificar algumas coisas, algumas vontades, alguns sentimentos, assim como Jesus se sacrificou por nós e como Deus deu seu único filho por nós. E você, hoje, me conta aí você agora, suas experiências. Eu me lembro até a do batismo é a primeira, né, pastor? A do batismo eu estava numa vigília, um amigo meu me chamou para uma vigília, assim que comecei a caminhar, lá em São João. E aí, estava na vigília lá de uma missionária, não me recordo o nome agora, mas é Heloísa Santana, missionária Heloísa Santana, muito conhecida lá na Baixada, e ela dirigiu uma vigília lá muito abençoada, muito top. E quem estava pregando era o Elielso Miranda, pastor Elielso Miranda. E ele estava pregando sobre Ofni e Finés, eu lembro da mensagem, Ofni e Finés, ele estava pregando. E em determinado momento da mensagem ele parou e ele começou a ministrar sobre o Espírito Santo, sobre o batismo. E aí ele falou, do meu lado direito está liberado, quem não é batizado, seja batizado. E aí eu estava nesse lado direito e ele falou, tô vendo um idioma, tô vendo isso, tô vendo aquilo. E eu comecei a chorar, eu só chorava. E eu só chorava e eu caí assim no banco, sentado, de joelho, coloquei a mão sobre a minha cabeça e de repente veio uma irmã, colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a ministrar. E eu comecei a chorar. E de repente eu já me vi assim, já falando em outras línguas, já e chorando, estava muito emocionado. E algo marcou meu coração, queimava muito, quase saía pela boca. E eu sem, sabe, aquela dimensão, não via mais ninguém. Eu comecei a chorar. E aí, de repente, eu vi alguém me levando lá na frente do altar e eu recebi uma oração e teve aquele mover todo. Já era 4 e alguma coisa da manhã e eu saí, fui direto trabalhar no Mercadão. Eu fui trabalhar direto no Mercadão e eu só chorava. O pessoal lá no Mercadão que me conhece, vai assistir isso aí, vai saber do que eu tô falando, que cada momento que eu tava trabalhando eu chorava, só chorava, andando pelas galerias ali do Mercadão, chorando, ninguém sem entender nada, mas eu fui selado ali, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, porque assim, foi algo que começou de dentro para fora, numa simplicidade, né, pastor, tão grande assim que quem passa por essa experiência, quem não passou e vai passar, vai ficar marcado. E dentro das experiências nisso, no decorrer do tempo passou, foi com meu filho, eu já dirigindo uma congregação lá em Madureira, e a gente cavando poço. Na inauguração deu lotado, no outro dia deu lotado, mas nos cultos é o cavar poço, o pastor Pedro sabe, conhece como é que é. Eu falo assim, não tem como você trazer já uma galera para sentar e te ouvir. Então você tem que abrir igreja, tem que limpar a igreja. E aí era eu, minha esposa e meu filho. Meu filho na época estava com 4 para 5 anos. E aí ele parou assim, eu terminei de limpar a igreja, vou dobrar o joelho e orar. Então assim, como a responsabilidade era minha, eu falei para minha esposa, fica na portaria. A igreja, a congregação não era muito grande, então ela ficava na portaria e eu dobrando o joelho para orar, para começar o culto. Então assim, esperar alguém chegar. Não tinha ninguém, só tinha meu filho. Aí meu filho do meu lado assim, pegou no meu braço e fez, pai, deixa que eu oro, vou te ajudar. Não ora agora não, porque se chegar alguém, tu vai receber ele, né? Então deixa eu orar, deixa eu te ajudar. Aquilo veio assim, e eu comecei a chorar, olhar pro meu filho, aí meu filho botou a mão na minha cabeça e falou, não pai, deixa eu orar por você também. Aí ele tomou o microfone da minha mão e começou a orar, com a mão na minha cabeça e orando. Quando eu olhei pra portaria, minha esposa chorando, sem ninguém na igreja. E aquilo ali eu pude entender o que era a palavra cavar poço. Eu estar num lugar onde eu não conhecia, onde eu não sabia do que iria acontecer, mais ou menos que Abraão ouviu de Deus, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E olhar para o lado, ver meu filho de 4 anos orando pela minha vida, para Deus me fortalecer e para Deus enviar um povo para a igreja. E eu olhei para ele assim, eu vi ele orando com a mão na minha cabeça, eu tenho a foto dele até hoje orando por mim assim, o joelho dobrado. E uma das grandes experiências que eu vivi foi poder ver meu filho orando a Deus para Deus me fortalecer no meio de uma guerra onde eu estava. E aquilo me marcou de tal maneira que eu comecei a chorar pelo fato de eu não ter essa experiência com meu pai. O pastor Pedro aqui tocou num assunto que mexe muito com o meu lado sentimental e emocional.
Porque assim, você falar de paternidade, eu principalmente, eu sou filho de um pai que é vivo, mas ao mesmo tempo ele me deixou órfão por ter saído muito cedo da minha casa, da minha família, né? Então assim, eu carrego algo comigo que eu sou órfão de pai vivo. Isso me confronta muito de eu saber que meu pai é vivo e por que ele rejeitou. E tem os pontos de interrogação. Por que ele viveu até certo ponto comigo, até 9 anos, separou da minha mãe, e os porquês da vida me perseguem. Mas assim, eu poder ter essa experiência com meu filho, num evangelho onde eu não tive a experiência com meu pai, nem com a minha mãe, poder olhar para a cara da minha mãe e ver que ela serve a Deus, olhar para minha irmã, ver ela como uma mulher de mesa de oração na Assembleia de Deus na Paraíba, ver o esposo dela como presbítero da casa do Senhor, olhar para minha família toda que era católica, servia a Deus, e olhar para o meu filho, um espelho que é para mim, poder olhar para ele e falar assim, eu vou te dar essa oportunidade que eu não tive com meu pai. Então assim, essa é a grande experiência que eu vou ter no Evangelho. O Evangelho me proporcionou viver uma experiência que eu não vivi com meu pai. Eu não vivi. Tô chorando aqui já. Eu não vivi, pastor Pedro. Eu não vivi essa experiência com meu pai, assim, ele é vivo, eu tenho um contato com ele ainda, mas eu oro a Deus. A ausência dele. A ausência dele, assim, me persegue um pouco, porque eu não encontro motivo, né? Mas é uma das coisas que o Evangelho me proporcionou viver com meu filho, algo que eu não pude viver com meu pai. E isso é a experiência que mais me marca na minha vida. Eu choro aí que eu sou o profeta chorão. Tô nessa vibe. A minha pastora costuma falar que eu sofro por antecipação, né? Porque eu também sou assim, eu sou órfão de pai vivo e sou órfão de mãe viva, né? Um dos momentos assim que mais me marcou na minha infância é porque a minha mãe, depois que ela foi embora, ela só aparecia nos meus aniversários. Então eu só via minha mãe uma vez no ano. E quando ela chegava, ela só deixava o presente e ia embora. E teve um ano que eu não... É o ano que esse ano me marcou, acho que eu faria 6 anos. E a minha mãe chegou, eu já estava esperando, como todo ano eu esperava. E eu sou... Até hoje eu sou muito apaixonado pela minha mãe, mesmo ela não tendo vínculo nenhum. Eu posso dizer que eu sou muito apaixonado por ela. Eu acho que eu sou apaixonado por ela porque eu espero ter uma coisa que eu não tive. Então, no meu aniversário de 6 anos, ela subiu a garagem da minha casa. E quando ela subiu, ela estava na mão segurando um presente que eu queria muito. E ela entregou aquele presente na minha mão. E eu olhei e fiquei feliz, porque era o presente que eu queria. Mas eu botei o presente do lado e corri para ela, para abraçar ela. E eu disse para ela assim, eu quero ficar contigo. Ela falou, não, mas eu trouxe o presente que tu queria. Eu falei, não, mas eu não quero o presente, eu quero ficar contigo. Meu Deus. E aí ela falou, não, mas eu não posso ficar com você. E ela deu as portas para mim, desceu a garagem de casa. E aí eu comecei a chorar e essa foi uma cena que me marcou muito. Porque eu acho que as pessoas podem te dar o que você mais quer, Sim. o que você mais precisa. Mas o que eu precisava naquele momento não era o presente que eu mais queria. O que eu precisava naquele momento era o carinho da minha mãe, e eu não tive aquilo, e aquilo me machucou muito. Então eu cresci, sabe, com um vazio do sentimento de pai, do sentimento de mãe, porque por mais que a minha avó tivesse me criado e minha tia tivesse me criado, eu sabia que a minha avó não era minha mãe e a minha tia não era minha mãe. Então aquele sentimento foi me destruindo e eu fui crescendo com esse vazio. E eu comecei a procurar em pessoas o afeto que eu não tive do meu pai e da minha mãe. E eu me decepcionei muito, porque as pessoas, eu esperava muita coisa das pessoas e as pessoas não podiam me dar o que eu precisava. Entendeu? Então, eu até falei num outro podcast aqui que quando eu entendi aquela palavra que diz amar o teu próximo como a si mesmo, e eu não me amava. Sim. Eu dizia assim, se meu pai não me amou e a minha mãe não me amou, eu não vou conseguir me amar. Então, quando eu entendi que eu precisava me amar primeiro para poder amar as pessoas, eu fui vivendo assim uma vida em que eu fui me frustrando, me decepcionando, porque eu estava procurando em pessoas coisas que elas não podiam me dar. Então, quando eu entendi que eu precisava me amar, aí as coisas começaram a andar. Eu não vou ser hipócrita de dizer que hoje eu não sinto falta, que isso ainda não me machuca. Isso me machuca muito.
Mas eu consigo olhar para a situação e consigo dizer eu amo a minha mãe. Eu consigo olhar para a situação e dizer eu gosto do meu pai. E assim, se eu ver eu falo, se eu ver eu converso. Só que não são as pessoas que eu quero no meu convívio, porque eu fui muito machucado por isso, por essa situação. E eu costumo seguir a linha do Cláudio Duarte, que diz que perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Sim. Perdoar é você olhar para a situação e não sentir dor. É isso aí. Entendeu? Então, assim, a situação me machuca, porém, eu amo meu pai e eu amo a minha mãe. Se eu não tivesse perdoado, eu não conseguiria conviver com eles, não conseguiria falar com eles. Então, assim, a situação me causa dor. Porém, eu consigo amar o meu pai e consigo amar a minha mãe. Então, assim, isso foi a história que mais me marcou, assim, no Evangelho. Enfim, eu cresci ouvindo as pessoas dizerem você vai ser isso, você vai ser aquilo. Te rotular, né? Só que, assim, eu louvo a Deus porque eu cresci, eu me tornei o que eu queria. Independente de não ter recebido o amor do meu pai, o amor da minha mãe, eu consigo transmitir para as pessoas o amor que eu tenho. E eu louvo muito a Deus porque é muito difícil você conseguir dar amor sem ter tido amor. Sim. Mas eu louvo a Deus porque Deus é pai, Deus é mãe, Deus ele cuidou de mim, Deus ele me guardou e Deus ele me ensinou o que é amor. Entendeu? Então eu consigo passar para as pessoas isso mesmo não tendo recebido. Então, assim, essa questão de pai, quando eu ouço alguém falar de pai, quando eu ouço alguém falar de mãe, isso me faz chorar, isso me deixa emotivo, isso meio que a situação me faz lembrar do que eu passei, me faz chorar mesmo, eu choro igual criança, eu não ligo. Se tu pegar em meus ao vivo na igreja no dia do meu aniversário, eu vou estar chorando do começo ao final. E é isso. Entendeu? Todo meu aniversário, eu lembro das situações que eu passei, eu lembro de um Deus que cuidou de mim, eu lembro de um Deus que me sustentou até os 13 anos que eu tenho de evangelho, e eu agradeço muito a Ele, porque mesmo sem ter tido amor, eu consigo dar amor para as pessoas. E isso que você falou é uma coisa que eu tenho muito na minha mente guardado, que eu falo, Senhor, quando eu tiver um filho, eu quero dar para o meu filho o amor que eu não tive dos meus pais. Isso aí. Isso aí é muito importante. E eu acho muito, muito incrível, mano. Se eu já te admirava, eu posso te admirar muito mais. Obrigado, é uma experiência boa que eu passei, assim. Muito bom. Entendeu? E é isso, gente. É isso. A gente já tá com 1 hora de podcast aqui. Rapidinho passou, né, olha? Eu quero trazer vocês aqui de novo. Tem muita coisa que eu quero perguntar para vocês ainda. Eu vou rotular, sabe como? Eu vou rotular esse podcast aqui como parte 1. Isso aí. Aí vai ter a parte 2, né, velho? Aqui a gente vai gravar a parte 2 porque tem muita coisa dentro da Bíblia que eu quero perguntar para vocês, a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam. Eu acho que a parte 1 foi mais para a gente conhecer e saber um pouco do que vocês passaram, mas a parte 2 a gente vai falar aqui sobre assuntos polêmicos, sobre o que vocês acham dessas pessoas que abriram igrejas para homossexuais. Enfim, eu quero ouvir a opinião de vocês. Tá? Então, a parte 1, gente, vai estar terminando aqui agora. Tá? A gente vai dar uma pausa aqui na parte 1, a gente vai gravar a parte 2 e a gente vai postar lá também, porque eu gostei demais dessa conversa aqui. Foi uma conversa muito edificante para mim. Me fez chorar, me fez entender algumas coisas. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Desde já eu quero agradecer vocês. Amém, mano. Obrigado. O meu pastorzão, quero agradecer o Júnior. A honra é nossa, né, pastor? Por ter aceitado o convite, por ter tirado um tempo para poder estar aqui, tá? Desde já eu quero dizer que eu amo a vida de vocês, a porta da minha igreja está aberta para vocês, a porta da minha casa está aberta para vocês. Aí você vai pegar aquele almoço, né, pastor? Aquele almoço, aquele churrasco santo. Aí sim. A gente vai marcar umas viagens juntos. Vamos pra cima. A gente vai fazer muita coisa. Eu acho que isso aqui é só o comecinho da amizade que a gente vai criar. Claro. Até Jesus voltar. Tá bom? Quero dizer que eu amo vocês, que eu agradeço vocês por ter aceitado o convite de estar no Novo Tempo Cash. Tá? E eu queria que vocês deixassem o Instagram de vocês, deixassem as redes sociais de vocês, para o pessoal seguir vocês, acompanhar vocês. Aí sim. Queria que vocês falassem aí o que vocês acharam. Pastorzão, vai lá, pastor, tem que se você quiser me seguir, o meu lado do Instagram tá @Pedro Mariano. No Facebook também, Pedro Mariano. Pedro Mariano Almeida no Facebook. Tá bom? Deixa aqui. É só quiser me seguir, tá aí. @Pedro Mariano e Pedro Mariano Almeida no Facebook. Amém. Isso é o homem. O meu tá
Júnior Oliveira FC, Instagram, Facebook e o YouTube. Tem um canal lá no YouTube lá, tem pouquinho seguidor, não sou igual o meu amigo Wallace aí, mas estamos crescendo devagarzinho. YouTube, Júnior Oliveira, Facebook, Instagram, Júnior Oliveira FC. Segue lá, dá uma moral, tamo junto. Despede aí do povo, gente. Deus abençoe. Eu quero agradecer aqui ao Wallace, amigo, por essa oportunidade. Pastor Pedro também não estava na agenda dele, mas estava na agenda do céu, né, pastor? O pastor Pedro veio comigo, me dá essa honra, essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que a gente tem aprendido. Então, particularmente para mim, sem dúvida, foi uma grande oportunidade. Quero agradecer ao Wallace, a você que vai acompanhar, a você que vai assistir essa live, essa entrevista, esse podcast. Seja edificado, abençoado e que Deus possa falar um pouco ao teu coração através desse bate-papo aqui, abençoado, meus agradecimentos, Deus abençoe. Eu quero mandar um beijo, porque já me mandaram aqui no Instagram e no WhatsApp aqui, eu quero mandar um beijão especial para minha mãe, Maria de Fátima, que está na cidade de Alagoa Grande, interior da Paraíba. Minha mãe, eu amo a senhora, te amo muito, e a senhora é a base de tudo que eu aprendi. A senhora supriu todas as minhas necessidades, eu te amo muito, a senhora é meu orgulho, para minha família toda, casa, parente, um beijão, minha esposa, meu filho, minha igreja, meu pastor, Deus abençoe, somos um ADVEC. Um beijo, obrigado. Aqui meu agradecimento também ao Wallace, e abraço a oportunidade aqui ao Júnior que nos fez o convite. Não estava nos meus planos estar aqui, mas mais uma vez Deus fez para eles na minha vida e mudou todo o plano, né? Então quero deixar aqui meu agradecimento aqui a você que assistiu ou vai assistir, né, que através dessas experiências aqui, essa troca, você possa ter assimilado e aprendido alguma coisa. Que Deus abençoe todos isso aí. Muito obrigado aí, Wallace. É isso, gente. Queria agradecer vocês que ficaram aí assistindo, tá? Quero agradecer meus amigos também que se disponibilizaram para estar aqui. Como eu falei, essa é só a parte 1, a gente vai ter a parte 2 em breve. Tá? E eu espero que essa entrevista aqui, esse bate-papo, edifique a vida de vocês demais, porque eu fui muito edificado, vou sair daqui hoje edificado. Tá? Eu, por incrível que pareça, eu passei até do meu horário de trabalho hoje, porque a conversa está muito boa. Tá muito boa. Deixar vira vigília. Deixar vira vigília. Tá bom? Eu queria agradecer vocês, tá, gente? Tamo junto. Obrigadão, tá bom, pastor? Muito obrigado, pastor Pedro, evangelista Júnior. Quero dizer que eu já amo a vida de vocês. Quero agradecer mesmo de coração, de coração. É isso, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um novo Tempo Cast. E eu amo vocês que tá me assistindo, tá me ajudando aí no canal, tá fazendo o canal crescer. Tá bom? Acompanha a gente aí. Você que não me segue lá. @WallyVaisOFC. Procura lá, me segue, manda mensagem no direct, tá respondendo todo mundo. E é isso. Quem quiser estar aqui também para falar de Deus, me chama lá no direct.